Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite! Que bom que chegou quinta-feira, o nosso dia de encontro, aquele encontro especial que nós tiramos para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, confortar nossa alma, animar-nos, não é isso? É muito bom estar em sua companhia. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Opa! Aproveite esse momentinho, vá lá e se inscreva. São apenas 2 cliques, um para se inscrever e outro para ativar o sininho, para você ficar por dentro das coisas que estão acontecendo aqui no site. Olha, e se tem uma coisa que nós precisamos fazer é divulgar coisas boas. E o YouTube reconhece essa interação entre você e o canal, ele percebe que esse conteúdo é bom e ele mesmo começa agora a divulgar para outras pessoas. Então, aproveite esse momento, faça a sua inscrição. E caso você já seja inscrito, aproveite e então dê o seu joinha, que é muito importante também. Aqui nós sempre recebemos convidados especiais, pessoas com capacidade para nos levar através das suas mensagens poderosas. E hoje não vai ser diferente. Hoje estamos recebendo aqui o pastor Enilson Ertal. É a primeira vez que ele está vindo aqui ao programa e é um prazer muito grande, pastor Enilson, recebê-lo aqui. Olá, Péricles, boa noite. Muito bom estar com você e com todos aqueles que te seguem no canal ou que esporadicamente passam pelo canal também, mas certamente daqui para frente vão ser fiéis seguidores também. Por falar em canal, o pastor Enilson tem um trabalho maravilhoso, viu? E um desafio ao mesmo tempo. Ele se programou para colocar uma mensagem sobre família todos os dias do ano. E está acontecendo, né, pastor? Está acontecendo, é um diário de família que a gente intitulou Dia a Dia em Família, com várias temáticas por temporadas. Nós estamos falando sobre sexualidade no casamento ao longo desses últimos dias, e vai seguir nos próximos dias também. E nós estamos todos os dias pelos canais Adventistas Norte e também pelo canal Reavivados por Sua Palavra. Vai ser um prazer também ter a companhia de vocês que são seguidores aqui deste canal, também lá no canal Adventistas Norte ou então no canal Reavivados por Sua Palavra. Estaremos lá sempre a partir da 1h da manhã com um novo vídeo de cada dia. Olha, eu vou dizer para você, aproveite, faça a inscrição do canal dele. É muito bom, conteúdo relevante que vai fortalecer sua família, vai animar os membros familiares a trabalharem de uma nova perspectiva, né? Então, aproveite já, faça a sua inscrição para receber todas as manhãs um vídeo maravilhoso para você, tá bom? Mas, pastor Enilson, o senhor tem outras redes sociais também? Eu estou presente no YouTube e também no Facebook, e sempre com a inscrição Enilson com H. Eu acho que está aparecendo aí, né, na legenda aí da nossa janelinha. Então, é o Enilson.ertal. Estou sempre presente lá, postando os vídeos diários, né? São vídeos curtos, por isso chama bastante atenção, porque rapidamente uma mensagem com boa complexidade é absorvida em pouco tempo, e outros conteúdos, né? Falo de educação, falo de outras áreas também, tem postagens diárias de frases de impacto, então aqueles que quiserem são convidados também para seguir tanto no Instagram como também lá no Facebook. Agora, pastor Enilson, o senhor não está trabalhando atualmente aonde? Eu trabalho no norte do Brasil, atendo as áreas de educação, Ministério da Família, Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, atendendo os estados do Pará, do Maranhão e do Amapá. Quantas igrejas aproximadamente tem nessa região, pastor?
Olha, temos mais de 400 igrejas e estamos ultrapassando a casa de 300 mil adventistas. Quanto? Fala aí de novo para mim, pastor. 300 mil. 300 mil adventistas nessa região. Olha, maravilha, que bom ver Deus trabalhando, o Espírito Santo trabalhando nessa região aí e trazendo pessoas para Jesus Cristo. E eu tive o privilégio de trabalhar nessa região, viu? Eu comecei aí nessa área, estive em algumas cidades, depois fui para Balsas, e um lugar maravilhoso. E se você puder, vá visitar também essa região que você vai amar também de coração. Mas pastor, pelo seu sotaque eu percebi que o senhor não é do norte, não é? O senhor é da onde? Na verdade, eu sou do norte, mas do norte do Paraná, né? Poxa, me deu até um susto. Falei, será que eu me enganei tanto assim? Na verdade, o sotaque é mais da região oeste de São Paulo, a cidade em que eu nasci, fica na divisa do estado de São Paulo com o estado do Paraná. Então, mais influência do oeste paulista do que propriamente dos paranaenses do leite quente, né? Ah, certo. Eu tive o privilégio de comportar aí nessa área de Goiôerê, Campo Mourão. Na época eu fazia teologia no antigo IAE. No antigo IAE. Então eu comportei nessa região aí. Ah, e por falar nisso, o senhor se formou aonde? No Paraná mesmo, no São Paulo, na Bahia, no Norte? Eu sou biólogo de formação, depois fiz estudos em teologia, sou também pedagogo e sou pastor ordenado ao ministério desde o ano de 2018, mas já tenho 23 anos de serviços prestados para a educação adventista. Ah, tá vendo só? Uma pessoa bastante experiente, bastante competente e com certeza a mensagem de hoje vai ser maravilhosa. Pastor, nós vamos começar a nossa programação, mas antes vamos fazer uma oração? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Aceita neste momento, ó Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo o que tem feito na nossa vida. Abençoa-nos neste momento e que o Senhor possa inspirar o pastor Enilson, para que suas palavras sejam vindas do alto trono da graça, para nosso conforto, para nosso ânimo e para nossa esperança. Essas bênçãos nós pedimos agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, Péricles e amigos que estão conosco assistindo a essa transmissão. É um prazer estar com vocês. Quando fui convidado para participar desse programa, me senti muito feliz, muito honrado, e desde lá pensando em que conteúdo compartilhar com vocês. Eu escolhi um tema bíblico, que tem parte em Gênesis capítulo 11 e parte em Gênesis capítulo 12. Então, em Gênesis 11, eu gostaria de convidá-lo para acompanhar comigo a leitura, apenas o versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis. Se você tem a sua Bíblia física, pode abri-la, se tem aí no seu smartphone, abra também. E lá diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. É interessante nós notarmos que, pela linguagem utilizada no texto, esse desejo humano pela fama não é algo tão recente. Às vezes nós imaginamos que a fama vem como decorrência das grandes produções hollywoodianas, mas já na antiguidade nós vemos homens tendo um desejo incessante de se tornar celebridades. E esses homens, tentando se tornar inesquecíveis, deixar a sua marca, o seu legado na história, decidem construir uma torre. O dilúvio já havia passado, e agora, provavelmente, um homem chamado Nimrod, Gênesis capítulo 10, versículo 9, apresenta esse nome, é um bisneto de Noé, e a pessoa provavelmente mais relevante, mais conhecida, mais capaz daquela geração. Sendo Nimrod ou não, nós temos aqui o contexto de Gênesis 11:4, de homens querendo fazer uma torre para exaltar o seu próprio nome. Agora, qual a razão da construção dessa torre? Para isso, nós precisamos fazer uma viagem para a história antiga, e nós encontramos em diversos excertos de livros que contam a história da antiguidade um tipo de construção chamado zigurate. Os zigurates eram construções muito conhecidas na antiguidade, havia vários exemplares desse tipo de obra,
E provavelmente o zigurate, que seria construído em Babel, seria o mais alto de todos. Para vocês terem uma ideia de como era a constituição dessa obra, imagine você colocando 10 pedras de dominó numa base, depois 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tudo isso em 3 dimensões. Era mais ou menos nessa composição de escadinhas, né? Que funcionava a construção de um zigurate chamado aqui de torre, em Gênesis capítulo 11. Para que serviam esses zigurates? Na verdade, acreditava-se, naquele tempo, que os deuses se manifestavam por meio dos lugares mais altos dessas torres, desses zigurates. Seriam como antenas parabólicas que captavam o sinal dos deuses. E o homem, então, quer fazer zigurates para subir até Deus. Aqui nós vemos já a primeira contrafação do mal, né? Porque enquanto no relato de Gênesis do pecado, Deus desce até o homem e pergunta onde ele está, Deus vai tomando a iniciativa de entrar em contato com o homem. Aqui nós temos o homem subindo até Deus. Muito parecido com aquele texto de Isaías 14:14, em que nós aplicamos a Lúcifer a citação, em que ele busca subir às mais altas nuvens para ser semelhante ao Altíssimo. Então, nós não apenas vemos um homem querendo subir até Deus, anulando esse Deus que desce até o homem, mas um homem que quer estar no mesmo nível dos deuses, um homem que quer ser deificado. Então, celebridade aqui nos parece ser algo muito maior do que apenas ter fama, como os artistas do Projac ou os artistas de Hollywood sonham em alcançar, essa fama tão famigerada, né? Mas eles queriam ter, inclusive, credenciais divinas. Nós sabemos que essa obra não avançou, nós não temos hoje registros da biografia desses construtores, nós não temos um busto em homenagem a eles, não temos um museu que lembre das suas grandes obras, muito menos temos o zigurate de Babel construído para que nós possamos visitá-lo na região de Sinear, que hoje é, na nova geografia, a região mais próxima do Iraque. Por que isso acontece? Porque quando o homem constrói um projeto para sua própria honra e glória, Deus não permite que essa obra avance. Muito embora a obra não tenha avançado, mas infelizmente, amigos, a filosofia por trás dessa obra permaneceu, tornando-se esta talvez a maior pandemia histórica, que tem início nesse tempo e persiste até os nossos dias. Uma pandemia que nós vamos chamar de a pandemia da filosofia babilônica. E quando nós olhamos o texto bíblico, nós vemos que a filosofia babilônica permeia toda a história e vai ser destruída apenas no final de tudo. Nós vemos Apocalipse capítulo 17 apresentando Babilônia, a grande meretriz, o grande conglomerado espiritual e político que vai buscar a destruição do povo de Deus. Claro que esse conglomerado comandado por Satanás, sabemos, obviamente, que apesar do seu poder vai ser destruído, porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós viveremos para sempre após a grande vitória de Jesus sobre a filosofia babilônica. No entanto, essa filosofia passou a trazer um sério risco para a vida espiritual das gerações, não apenas da geração em que estavam os viventes desse período, mas de todas as gerações subsequentes. Então, não apenas aqueles que viveram naquela época, mas também eu, Péricles, você que nos assiste, e as nossas respectivas famílias, todos nós corremos o risco de sermos infectados por esse vírus mortal, chamado filosofia babilônica. Deus, olhando para isso, toma uma atitude. Se eu fosse Deus, certamente teria deixado essa humanidade sozinha, buscando a sua própria autodestruição. Deus já havia destruído o planeta pouco tempo antes, e agora, provavelmente, a geração dos bisnetos de Noé já estão envolvidos, mais uma vez, em idolatria e em exaltação do próprio eu. Parece que a humanidade não tem jeito mesmo. Se eu fosse Deus, não daria uma segunda chance. Mas ainda bem que eu não sou o seu Deus. E Deus, o nosso Deus, é maravilhoso, tardio em irar-se e grandioso em misericórdia. E já no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos a estratégia divina para resolver a situação e colocar à disposição, não apenas daquela geração, mas de todas as gerações subsequentes, o neutralizador desse veneno, a vacina,
aquilo que iria imunizar cada uma das gerações ao longo da história para que estivesse protegida da filosofia babilônica. Não uma vacina como essas, né, que nós tomamos, talvez 1, 2 ou 3 doses. Na original já tomou 3 doses da vacina para Covid, para cachumba a gente toma uma vez só, para sarampo a gente toma uma vez só, mas essa é uma vacina diferente, ela tem uma validade de 24 horas, e nós precisamos tomar essa vacina todos os dias. Muito embora seja trabalhoso, né, você tomar essa vacina todos os dias, mas ela nos imuniza do maior efeito destruidor de todos os tempos. Então, não é à toa que Gênesis 11 e 12 são vizinhos. 11 apresenta a pandemia, 12 apresenta a solução. Deus entra rapidamente em ação para dar uma alternativa de salvação para o homem. Mas antes nós irmos para Gênesis capítulo 12, eu quero ler apenas os últimos versículos ainda do capítulo 11. Muitas vezes nós imaginamos que o personagem escolhido por Deus para ser o veículo, né, disseminador dessa vacina, Abrão, nós imaginamos que ele surja apenas no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, né? Eu vou ler o texto aqui. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o chamado de Deus para Abrão, e nós imaginamos que esse é o primeiro contato de Deus com Abrão, e quase que estigmatizamos esse momento como o momento do chamado de Deus para esse homem. E graças a Deus pela existência de Abrão, porque a partir dele, todas as gerações têm a opção, né, a alternativa de se utilizar dessa vacina disponível para nós diária e gratuitamente. Mas o chamado de Abraão não acontece em 12, versículo 1, como nós muitas vezes imaginamos. Por isso que eu quero voltar um pouquinho no texto, e eu quero ir para Gênesis 11, de 31 em diante, Péricles e amigos, porque nós vamos ver aqui um excerto de texto que muitas vezes fica escondido. Normalmente, quando nós vamos contar a história de Abraão, já começamos no capítulo 12, mas o capítulo 11 nos dá algumas informações bastante interessantes. Veja só, o verso 27 ainda diz que o pai de Abrão tinha 3 filhos. Era Abrão, Naor e Harã, sendo que Harã gerou a Ló. Eu estou em Gênesis 11, 27. Vou saltar agora para o versículo 31. Diz o texto, tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Vamos dar uma parada aqui, vamos tentar organizar, né, esse genitograma aqui, essa árvore genealógica. Então nós temos Terá como patriarca dessa família, ele tem 3 filhos, um deles é Abrão, o nosso personagem da vez, ele tem um outro filho chamado Naor, e um terceiro filho chamado Harã. Esse Harã teve um filho chamado Ló. Por alguma razão, Harã não era mais vivo nesse período. Harã morreu. E não é comum na antiguidade que filhos morram antes dos seus pais, mas aconteceu. O texto bíblico não nos relata o que aconteceu com Harã. O fato é que Terá adota o seu neto, um garoto chamado Ló. E Abrão, a essa altura, já era casado com uma jovem senhora chamada Sarai. Nós não temos, no versículo 31, relatos de que Naor acompanhou a caravana rumo a Canaã. Parece que Naor fica na região de Ur dos Caldeus, uma região extremamente idólatra, e então Terá, segundo o texto, leva a sua família para um outro lugar, aparentemente para ter um refúgio, né, contra essas filosofias terríveis, especialmente a filosofia babilônica. Mas aí isso se torna praticamente um paradoxo, porque nós sempre acreditávamos que quem havia tirado a família de Ur dos Caldeus houvera sido Abrão. Mas o texto aqui está dizendo que tomou Terá Abrão, seu filho, e a esposa e o neto saíram de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Como é que nós vamos entender isso agora, né? Foi Abrão que tirou a família ou foi Terá que tirou a família? Será que nos enganaram esse tempo todo? Vamos desatar o nó nesse momento. Veja que a nossa comunidade hoje, ela é extremamente voltada para o capitalismo. Não existe, né, uma figura central da família, né? Houve um tempo, como neste tempo do texto bíblico, em que as figuras patriarcais eram muito importantes.
Então, vamos aqui fazer uma ilustração, né? Eu tenho um filho de 15 anos, eu imagino que a gente se reúna aí no começo do ano para discutir o destino das próximas férias. E eu digo que quero ir para o Nordeste do Brasil, a minha esposa diz que quer ir para o Sudeste e o meu filho diz que quer ir para o Sul. E aí nós discutimos e conversamos e no final a gente chega à conclusão de que vai para o Sul conforme a ideia que o meu filho deu. Na nossa comunidade não haveria nenhum problema, né, em eu divulgar que a melhor ideia para o destino das férias foi do meu filho, porque nós não temos uma comunidade patriarcal, né, em que tudo está centrado no pai. Mas, nesse tempo, a comunidade era patriarcal. Então, qualquer decisão que fosse tomada, ainda que não fosse pelo pai, era reputada ao pai. Então, de fato, Deus já falava com Abraão aqui em Gênesis 11. Deus já havia chamado Abraão para sair de Ur dos Caldeus em Gênesis 11. Quem tem a ideia de sair de Ur dos Caldeus é Abraão. Mas para respeitar os ditames da cultura, Moisés, o autor do texto, né, confere a Terá, né, a decisão tomada para sair de Ur dos Caldeus. E aí a gente desata o nó, né? A gente volta para a verdade original, realmente foi Abraão, e o texto aqui não está mentindo. Ele está apenas se utilizando de um recurso da cultura, que considerava que todas as decisões tomadas em uma casa eram tomadas pelo pai. Mas, de fato, o homem chamado para essa tarefa é Abraão, já desde o final de Gênesis capítulo 11. O finalzinho do versículo 31 diz assim, que eles saem de Ur dos Caldeus, rumam à terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. Olha que interessante. Eles saem de Ur dos Caldeus, começam uma caminhada e param em um lugar. E eles ficam ali. E por que eles ficam ali? O verso 32 nos explica. Diz, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então, ao longo da caminhada, o patriarca adoece, né, passa um período de convalescença e morre ali. Por isso, a caravana interrompe a viagem e fica parada ali durante um tempo. E por que esse lugar se chama Harã? Provavelmente esse lugar não se chamava Harã. Pode ser que nem tivesse nome. Esse nome recebe o nome de Harã, provavelmente em homenagem ao irmão de Abrão, filho de Terá, que havia morrido, o pai do Ló, esse homem chamado Harã. Então, a terra acaba se chamando Harã por essa razão. Agora, veja, é muito triste quando nós vemos alguém saindo de um ponto com o objetivo de chegar em um ponto final e, por alguma intercorrência, interromper a sua caminhada no meio do caminho e não avançar. Muitas pessoas começam, né, ou uma viagem, ou uma trajetória de vida, iniciam um curso superior, né, iniciam um relacionamento, e de repente alguma coisa acontece e a caminhada é interrompida no meio do caminho. E às vezes nunca mais é retomada. Parece que está acontecendo isso no texto bíblico. Por alguma razão, Abrão para, enterra o seu pai e continua com o seu acampamento montado nesse lugar que foi batizado de Harã. Só que Deus tem pressa. Porque muito mais do que a velocidade da caminhada de Abrão, há a urgência de que Abrão seja o veículo pelo qual Deus irá distribuir a vacina, o fator imunizante para a filosofia babilônica. Então, Gênesis 12, versículo 1, é a ratificação do convite de Deus, do chamamento de Deus para Abrão. Então, não é o primeiro chamado, é o segundo, ou o reforço do primeiro. Então, vamos voltar para o texto, né? 12:1 diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, nós nunca mais podemos dizer que em Gênesis 12:1, Abrão saiu de Ur dos Caldeus. Na verdade, ele não estava mais em Ur dos Caldeus, ele já estava em Harã, em alguma parte, né, do caminho entre Ur dos Caldeus e Canaã. O lindo de tudo é que depois dessa chacoalhada, Abrão entende o recado divino e começa a sua caminhada rumo a Canaã. Ele inicia, então, as suas peregrinações, que vão durar, a partir daqui, 430 anos, até o momento em que Deus vai tirar o seu povo, agora escravizado do Egito, de volta, né, para essa terra que Deus havia prometido para Abraão. Então, essa promessa, né, dessa posse definitiva da terra acontece quase 4 séculos e meio depois
deste convite que Deus faz para Abraão. Então, é uma história longa, né? Mas a gente não quer contar toda a história. O objetivo é nós entendermos como a nossa família pode ser imunizada hoje, né, contra as filosofias de Babilônia, por meio daquilo que um dia Abraão realizou a pedido de Deus e sendo usado por Deus. Porque ele aceitou o convite, porque ele aceitou o desafio, então Deus lhe fez algumas promessas. Sempre que Deus nos dá uma tarefa, ele também nos dá uma promessa, caso nós sejamos vencedores. E Deus promete 3 coisas para Abraão. Primeiro, ele promete uma terra, Canaã. Depois, ele promete que ele vai ser pai de uma grande nação. Naquele momento, ele não tinha filhos, ele já tinha 75 anos de idade, a esposa era estéril, então, né, logicamente que era praticamente impossível que ele conseguisse dar sequência à sua geração, que era um grande problema naquele tempo, né? Hoje em dia, inclusive, alguns casais optam por não ter filhos, mas naquela época era um símbolo da maldição divina, uma família não ter filhos, porque os descendentes não viriam, né? E aquela geração era interrompida por aquele indivíduo que não podia ter filhos, ou pela esposa desse indivíduo que não podia ter filhos. E, obviamente, né, se o problema era da mulher, normalmente eles buscavam uma concubina para ter filhos, para garantir, né, a sequência das gerações subsequentes. Mas Deus também faz uma terceira promessa para Abraão. E o verso 2 do capítulo 2 diz assim: eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. E agora nós começamos a fazer uma interconexão entre as histórias de Gênesis 11 e de Gênesis 12. Gênesis 11, construção de uma torre feita para a honra e glória do homem, uma obra faraônica que não avança. Agora Deus olha para Abraão e diz: Abraão, se você atender o chamado que eu te fiz, eu vou engrandecer você. Você vai ser o teu nome vai ser célebre. Eu vou entregar para você aquilo que aqueles homens queriam, mas não simplesmente porque vou te entregar. Eu vou engrandecer teu nome porque você vai fazer uma coisa não para você mesmo, você vai fazer uma coisa para mim. Se você fizer isso com sucesso, eu vou engrandecer teu nome. E eu vou então, né, esconder na poeira da história os personagens que construíram a torre e o engrandecimento que eles esperavam para eles mesmos, eu vou atribuir a você. Será que Deus cumpriu essa promessa? É claro que sim. Nós temos 3 grandes religiões monoteístas no mundo. Nós temos o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E esses 3 segmentos religiosos, muito poderosos, todos eles atribuem a sua ancestralidade a um homem chamado Abraão. Inclusive, a faixa de Gaza é disputada entre cristãos e palestinos, entre judeus e palestinos, perdão, porque ambos acreditam que aquela terra é sua, porque é uma herança de Abraão e aquela terra é santa para eles. Deus cumpriu a sua promessa, amigos. Abraão é um nome inesquecível na história, diferentemente dos construtores da torre, cujos nomes nós nem temos certeza, né, se são esses mesmos os construtores ou não. Então, Deus realmente cumpriu a sua promessa e engrandeceu o nome de Abraão. E ele diz, né, no final do versículo 2, olha, sê tu uma bênção. E o verso 3 mostra a extensão do ministério de Abraão, ou seja, a extensão do período em que o trabalho dele e dos seus descendentes funcionaria bem como distribuidores da vacina, do imunizante. Verso 3 de Gênesis 2, assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e aí sim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas. Não apenas aquelas que viveram no passado, mas aquelas que vivem no presente, inclusive a minha e a sua, e as famílias que ainda viverão no futuro. Então, o veículo, né, imunizante, a vacina, está nas mãos de Abraão e dos seus descendentes. E como nós somos descendência espiritual de Abraão em Deus, é nossa responsabilidade hoje fazermos a mesma coisa que Abraão fez no seu tempo. É distribuirmos, não apenas para os membros da nossa família, a vacina diária contra o veneno mortal, o vírus mortal da filosofia babilônica, mas também distribuir essa vacina para aqueles que estão ao nosso redor, para que eles também sejam imunizados. Então percebam que Deus cria um plano perfeito. Só não serão imunizados os negacionistas espirituais. Aqueles que disserem, eu não preciso da vacina divina. Eu posso enfrentar Babilônia sozinho. E, infelizmente,
aqueles que não receberem essa vacina diária serão destruídos no grande dia do acerto de contas, juntamente com todos os homens e mulheres maus de todos os tempos e Satanás juntamente com seus anjos. Então, esse fator imunizante, amigos, é um caso de vida ou morte, não apenas para a nossa vida ou morte aqui, mas também para a nossa vida ou morte em extensão eterna. Agora, mais uma interconexão entre Gênesis 11 e 2, entre Gênesis 11 e 12. Tentativa de se tornarem celebridades, homens maus, não deu certo. Deus torna Abrão um homem célebre. Deus engrandece o nome de Abrão. Em Gênesis 11 tem uma construção, uma torre. Em Gênesis 12, será que também tem algum tipo de construção? Vamos lá? Versículo 7 de Gênesis 12, última parte, diz assim: ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, aqui está, amigos, o que formaliza o compromisso de Abraão com Deus, de Deus com Abraão, porque era uma via de mão dupla, é a construção de um altar. Mas é uma construção pequena, né? Simples, em vista dessa grande construção feita na planície de Sinear. Eu tenho amigos que já visitaram a região de Dubai, nos Emirados Árabes, e foram até o Burj Khalifa, aquela grandíssima torre, com dezenas de andares, que é vista de longe, né? Imagina a sombra que ela projeta no final de um dia ao pôr do sol. Quem visita Burj Khalifa quer saber a história daquela construção, quer saber quem são os arquitetos, quem são os engenheiros, quantos andares aquela torre tem, qual é a velocidade daquele elevador. Existe muita coisa em torno dessa grande torre, porque as grandes obras chamam a nossa atenção. Mas aqui, para Deus, a ordem dos fatores é diferente. Aquilo que é grande, feito para o homem, é esquecido. E aquilo que é simples, feito para Deus, é lembrado eternamente. Então, a construção mais relevante entre Gênesis 11 e 12 não é a Torre de Babel. É o altar construído por Abrão. Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas que Abrão, por onde passava, ia deixando altares construídos. E ele não desmontava os altares. Eles iam ficando. E Ellen White diz que as pessoas que passavam por esses lugares e viam aqueles altares construídos, sabendo da fama de Abraão, diziam: por aqui passou o amigo de Deus. Maravilhoso, né? Então, gente, o que acontece? O grande desafio de Abraão era construir altares. E isso reforçava o seu compromisso com Deus. O nosso grande desafio no século XXI, no ano de 2022, é sermos construtores de altares. E o que é que nós podemos fazer, né, para sermos construtores de altares? O Senhor nos convida para erigirmos diariamente o altar da família. Aquele por meio do qual nós buscamos o nosso Deus no primeiro instante de cada dia. De manhã bem cedo, nós tomamos a vacina e vamos para as nossas atividades. E essa vacina tem duração de 24 horas. E no outro dia nós temos que ser abastecidos novamente. E no outro dia, novamente. Agora, as estatísticas estão contra nós. Eu li dados chocantes recentemente, Péricles. E, inclusive, esses dados chegaram para mim depois que nós conversamos. Apenas 12% das famílias cristãs erguem o altar da família diariamente. Então, nós temos 88% das famílias cristãs, e mais aquelas que não são cristãs, que não são imunizadas diariamente. Por isso, é muito verdadeiro aquele velho cântico: somos um pequeno povo muito infeliz. Agora, será que nós realmente podemos cantar somos um pequeno povo muito infeliz? Ou nós já estamos cantando eles lá são um pequeno povo muito feliz, porque já não fazemos mais parte desse povo? O nosso grande desafio é erigirmos altares todos os dias pela manhã. E Ellen White, ratificando a ideia dessa pesquisa, e ela disse isso muito antes, né? Ela disse que entre nós, não entre eles, entre nós, existem muitos construtores de torres. Que tragédia. Homens e mulheres que pretensamente estão caminhando para o céu e, ao invés de construírem altares, estão construindo torres, expondo
maridos, esposas e filhos, à morte eterna. Resultado do contágio imposto pela filosofia babilônica. O próprio Jesus disse: onde você colocar o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde é que nós temos colocado prioritariamente os nossos recursos? Eu não estou aqui para fazer apologia à pobreza. Deus quer que nós tenhamos um bom carro, uma boa moto, uma boa bicicleta, nós tenhamos uma boa casa para morar, uma cama confortável para deitar, mas antes disso estão os investimentos naquilo que é superior e durável. Será que nós temos tido Bíblias em nossas casas? Será que nós temos tido, para aqueles que são da comunidade adventista, tem tido o guia de estudos semanal, que nós chamamos de lição da escola sabatina, para estudarmos diariamente a palavra de Deus? Temos bons livros, estou vendo aqui a imagem de fundo, né, do Péricles, centenas de livros aí, né? Quantos de nós realmente têm feito investimentos nessa direção? Existem tantos materiais bons produzidos, né, para que os nossos filhos, para que o restante da nossa família estejam abastecidos. E quantos de nós estamos empurrando os nossos filhos para as torres? Eles são escravizados pela mídia, pelos conteúdos destrutivos, e nós estamos fechando os nossos olhos para essa realidade. Imaginando que, mas eu vou para a igreja uma vez por semana, o assunto está resolvido. Eu acabei de dizer que a filosofia babilônica nos infecta a cada 24 horas. Nós precisamos da vacina todos os dias. Não adianta nada nós nos vacinarmos na igreja uma vez por semana, sem que nós nos preparemos para estar imunizados todos os dias. Será que nós temos, talvez, né, colocado muito mais importância na parcela da casa e olvidando colocar materiais, né, dignos da eternidade nas mãos de esposos, esposas e filhos? Isso é uma boa pergunta para nós refletirmos. Onde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. E dependendo de que investimentos fazemos, então, ou estamos, né, investindo na Bolsa das Torres, ou estamos investindo no Banco do Céu, que são os altares. Uma construção simples, pouco visível, ninguém vai a algum lugar e pergunta quem é o arquiteto que colocou uma pedra em cima da outra. Mas é esse tipo de obra que Deus valoriza. Este é o veículo utilizado por Deus para a salvação de homens, mulheres, meninos e meninas, da minha família e da sua também. E muito mais do que isso, amigos. Não é só uma questão de salvação da nossa família. É a questão de uma responsabilidade. Nós somos descendentes espirituais de Abraão. E se em nossa geração nós não distribuirmos esta substância imunizadora, chamada culto familiar, a próxima geração não saberá fazer isso. E todas as outras gerações subsequentes estarão perdidas. Isso é pesado. O Warren W. Wiersbe, um grande autor evangélico, diz que toda igreja está sempre a uma geração da extinção. E é verdade. Porque se nós não formos os representantes de Deus em nossa geração, se nós não distribuirmos a vacina em nossa geração, todos da próxima geração estarão infectados e não terão mais saberes suficientes sobre o que significa construir altares. E todas as próximas gerações estarão perdidas. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida, responsáveis pela vida do nosso cônjuge, responsáveis pela vida dos nossos filhos e também responsáveis pela vida das próximas gerações. Eu não sei quantas ainda haverá até que Cristo volte. Eu espero que não tenha mais nenhuma. Mas se houver, é nossa responsabilidade. E um dia, quando Deus nos perguntar onde estão os filhos que eu te dei, ele não estará perguntando apenas sobre os nossos filhos diretos. Ele estará perguntando sobre os nossos netos, bisnetos, tataranetos, todos aqueles que virão depois de nós. É uma grande responsabilidade que nós não podemos deixar de lado. Então, o convite de Jesus para nós é que nós entendamos a relevância da construção dos altares e que nós sejamos construtores de altares em nossa geração. E se esse é o convite dele, então talvez esse seja o momento de nós aceitarmos esse desafio. Se já construímos esse altar todos os dias, vamos torná-lo ainda mais forte, ainda mais robusto. Mas se não temos feito isso, esse é o momento de nós decidirmos dar uma reviravolta na nossa história e realizarmos
o projeto de Deus, realizarmos o propósito de Deus em nossa vida, na vida de nossa família e no percurso e no transcurso da nossa geração. Se você tem realmente esse desejo de se comprometer, eu gostaria de convidá-lo para onde quer que você esteja, na sala da sua casa, no quarto da sua casa, dentro do carro, não sei onde você está agora, mas eu gostaria que você parasse por um momento, que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos, que você levantasse a sua mão direita, sinalizando para o céu o seu compromisso feito aqui, porque ele vai ter efeito rumo à eternidade. Vamos falar com o nosso Deus, Senhor. Muito obrigado, porque por meio da tecnologia, nós conseguimos alcançar lugares inalcançáveis fisicamente. E por meio desse canal, a bênção tem sido disseminada para lugares que nós nem sabemos onde são. Nós queremos, nessa hora, tornar o conteúdo daquilo que nós estudamos hoje uma realidade em nossa história, em nossa vida, na vida da nossa família, na existência da nossa geração, para que realmente a construção dos altares seja uma marca nossa, uma marca da nossa família, para que nós, unidos, estejamos salvos hoje e preparando as próximas gerações também para uma vida de homens, mulheres, meninos e meninas salvos pela tua graça. Que nós não sejamos nécios o suficiente, que abramos mão desse veículo protetivo, dessa vacina, desse imunizante chamado construção de altares. Que ele possa nos proteger diariamente da filosofia babilônica, para que, finalmente, em breve, nós encontremos Jesus nos ares, onde seremos recebidos na vida que dura para sempre. Registre, Senhor, nos livros do céu o nosso compromisso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Péricles, muito obrigado, viu, pelo seu convite. Muito obrigado por eu poder ter participado do encontro desta quinta-feira. Que Deus abençoe você, Deus abençoe todos os seus seguidores também, e que nós marchemos firmes e fortes nessa grande batalha que nós vivemos aqui, mas certamente com vitórias garantidas, que nós somos filhos do Senhor dos Exércitos. Amém, amém, Senhor. Pastor Nilson, muito, mas muito obrigado por esta mensagem, muito obrigado por reservar esse tempo aí para estar conosco. Que Deus abençoe o senhor, a sua família e o seu ministério, tá certo? E assim, nós estamos terminando o programa dessa noite. Agradecidos e felizes por Jesus Cristo, que deu a vida no Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Faça então dessa salvação uma motivação da tua vida e transforme o seu lar num lugar de adoração ao Criador. Que Deus te abençoe, Deus te conceda uma boa noite e até a próxima semana em mais uma quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço a todos. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.